queria trazer a questão do próprio presidente Jair Bolsonaro com o STF, toda a questão judicial. Agora há pouco, inclusive, a gente até viu ali um cumprimento, né, do Bolsonaro com Alexandre de Moraes, uma imagem bem midiática, por sinal. Mas essa semana foi uma semana muito emblemática entre os dois, por sinal, porque o Bolsonaro apresentou aquela ação, né, no próprio Supremo Tribunal Federal, alegando esse abuso de autoridade do ministro Alexandre de Moraes. Entretanto, a gente viu depois, né, logo em seguida, o ministro Dias Toffoli ali, numa rápida resposta, negou realmente, né, o prosseguimento dessa medida. Queria entender um pouquinho da sua visão exatamente sobre este tema. Existe, se acredita ali, uma estratégia do presidente ou, né, através dessa tensão com o Poder Judiciário? Você acredita que algumas pessoas que passaram por aqui acreditam que está sendo muito uma questão mais pessoal entre os dois, né, entre pessoas Bolsonaro e Alexandre de Moraes? Outros já acreditam realmente em questões judiciais, onde Bolsonaro alega aí que Alexandre de Moraes tem esse abuso de autoridade. Então, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Para a gente é sempre muito importante aí entender opiniões. Qual que é a sua visão sobre esse assunto? Bom, Paula, a gente tem uma semana muito sintomática sobre como é que esse governo ele trata. Ele se divide nas questões que são mais importantes para o país, né? Por um lado, você tem lá o presidente da Câmara, Arthur Lira, completamente dedicado a questões ligadas à inflação, né? Tá discutindo limitação de tributos de ICMS na área de energia, petróleo, telecomunicações, incumbiu o ministro Saxida de achar uma solução, recebeu presidentes de centrais sindicais para uma pauta de trabalhadores, enfim, toda uma agenda de assuntos que estão conectados com a vida das pessoas, até conectado com a preocupação dos eleitores, né, segundo as pesquisas têm mostrado, né, uma preocupação muito grande com a inflação, com a vida, né, de uma maneira geral. Agora, por outro lado, o presidente Bolsonaro se dedica a uma agenda muito particular. Poxa, tinha travado o sinal, desculpa, mas recuperamos, deu uma travadinha ali, mas pode concluir. Então, o presidente Bolsonaro ligado fundamentalmente a uma agenda muito particular dele, né? Uma agenda ligada a uma briga, uma disputa com as instituições que alimenta toda essa narrativa de instabilidade institucional, né? E ao fazer isso, ele acaba envolvendo também outros atores nesse processo. O filho dele, Flávio Bolsonaro, deu uma entrevista essa semana dizendo que se houver dúvidas quanto ao resultado da eleição, a resposta não vai ser judicial, né? O ministro Pacheco, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, teve que sair em declarações de solidariedade ao Supremo Tribunal Federal. A própria futura embaixadora americana no país teve que responder questões sobre isso na sabatina que ela passou no Senado. Então, parece que existe uma desconexão, né, em Brasília, né, com o Lira, com a Câmara, com o Congresso dedicado às questões das pessoas, e o presidente Bolsonaro ligado a uma outra agenda, uma agenda que talvez a maior parte dos eleitores sequer perceba como mais importante nesse momento, né? Porque a gente tem outras questões. Então, se os mercados mais ou menos se acostumaram com essa dinâmica, né, dizendo assim, não, a gente sabe que o Bolsonaro tem lá as suas questões, mas o governo está sendo tocado pela Câmara, hoje pelo Arthur Lira, mas também era assim com o ex-presidente Rodrigo Maia, né? E tanto é que numa semana de briga com o judiciário, a cotação do dólar obedeceu outras questões, que não essas, né? Enfim, até vai terminar em baixa. Então, se o mercado já acostumou, a gente não sabe como é que o eleitorado vai olhar para essa coisa, né? Para essa desconexão. Ele vai votar num presidente que realmente tem um alcance limitado, ou uma agenda limitada no que diz respeito às questões de governo, né? Porque essa é a questão hoje. Será que o Bolsonaro não vai aparentar para o eleitorado
uma certa desconexão, uma certa falta de sintonia em relação àquilo que elas estão vivendo. Assim, poxa, a gente está aqui enfrentando questões de inflação, questões disso, daquilo, e o presidente está envolvido numa luta, enfim, alimenta dúvidas a respeito da estabilidade do futuro da democracia, coisas que talvez não estejam conectadas com a gente. Então eu tenho a sensação de que essa desconexão ela não é tão estratégica e tão racional assim, do ponto de vista do Bolsonaro, e deve começar a suscitar críticas maiores, especialmente dos seus aliados, né, do Centrão. Eu acho que essa questão do Moraes hoje, ela é muito mais importante do ponto de vista do que se refere a esse Bolsonaro candidato, a sua possibilidade de recondução, essa sensação de desconexão dele dos problemas das pessoas e as consequências eleitorais disso, do que propriamente um resultado quanto à estabilidade da democracia do país, que hoje me parece está garantida pelos freios, né? Não pela personalidade ou pela boa vontade dos personagens envolvidos, mas pelos freios constitucionais que eu tenho pouca dúvida que vão funcionar bem esse ano. Ô, Leonardo...